assunto dessa mensagem que eu dei é decisões que dão destino. E esse assunto vem queimando muito no meu coração nos últimos meses, porque se a gente parar para pensar, às vezes a gente passa por lutas na nossa vida que nem sempre são coisas que Deus colocou no nosso caminho, porque a gente sabe que a gente passa por lutas para crescer também, né? Isso gera crescimento, para fortalecer nossa fé, mas nem todas as lutas são promovidas por Deus, são permitidas, mas não promovidas. E algumas lutas são consequências das decisões erradas que a gente toma na vida. Então a gente precisa começar a refletir mais sobre as decisões que a gente toma no nosso cotidiano, sejam pequenas decisões, sejam grandes decisões, mas tudo isso vai moldando o nosso destino. Por isso eu escolhi decisões que dão destino, porque as decisões que a gente toma na vida, elas vão verdadeiramente moldando o destino. Porque Deus traça um destino pra gente, mas cabe a nós decidir. E esse texto me ajudou um pouco a refletir mais sobre isso. Então a gente vai começar a ler ele agora. Ruth, capítulo 1, vou ler a partir do versículo 1 até o versículo 16. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram Eufrates de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio de seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os seus falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então, deu-lhes beijo de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas. Por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas. Vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois, Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: veja, sua cunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Amém? Bom, que o Espírito Santo de Deus possa falar ao coração de vocês, aos nossos corações, que possa ministrar, né, que a gente possa verdadeiramente, que essa palavra frutifique em nosso coração. Amém? Esse texto, eu quero abordar esse texto, eu vou enfatizar basicamente 2 personagens. O primeiro personagem que eu vou falar vai ser sobre... Porque esses 2 personagens que eu vou falar, eles tomaram decisões. E as decisões que esses personagens tomaram, elas levaram a destino diferentes. Então a gente vai falar de Elimeleque e depois a gente vai falar de Ruth, que também tomou uma decisão. No primeiro caso,
Elimeleque, ele tomou uma decisão. E assim, esse texto vem mostrar pra gente que as decisões que nós tomamos na vida, elas podem ser decisões que levam à vida ou à morte, à paz ou à guerra, à prosperidade ou à escassez, né? Então, pode levar ao contentamento ou à frustração. E a gente percebe que Elimeleque, ele tomou uma decisão de sair da sua terra e ir para uma terra estrangeira e levar sua família. E por que ele tomou essa decisão? E veja bem, Elimeleque era um servo de Deus. Ele vivia na cidade de Belém, ele era da tribo de Judá. Ele era um servo, ele servia ao Deus de Israel. Só que Elimeleque, quando ele viu a calamidade se abater sobre a sua cidade, ele teve medo. Ele teve medo a tal ponto, pavor, que ele viu a necessidade de pegar sua família e sair da sua cidade e ir para uma terra estrangeira. E o que aconteceu como consequência disso foi uma tragédia, porque Elimeleque morreu, seus filhos morreram e a sua esposa Noemi se viu sozinha, viúva e sem os 2 filhos. E mesmo servindo a Deus, Elimeleque, ele se deixou ser vencido pelo medo. E note que as nossas decisões, elas não podem ser baseadas nas nossas emoções. Talvez Elimeleque tenha deixado isso acontecer. Porque ele poderia fazer outra escolha. Ele poderia ter falado, peraí, eu sirvo a um Deus vivo, a um Deus que me prometeu que nada iria me faltar, né? Um Deus que me prometeu uma vida com abundância. É aquele Deus, o Deus de Israel, o Deus que não muda. Ele poderia colocar isso nas mãos do Senhor, porque eu acredito que o Senhor não ia permitir que ele e a sua família passassem necessidade. Mas o medo estava acima da decisão dele. Ele colocou o medo acima da confiança que ele tinha no Deus de Israel. E esse medo fez com que ele tomasse uma decisão de morte. Porque essa decisão de ir para uma terra estrangeira trouxe uma tragédia sobre a vida dele. E a gente precisa ter esse cuidado, porque as consequências das nossas decisões erradas, elas podem ser catastróficas, elas podem ser desastrosas. Lá no versículo 13, Noemi diz, a mão do Senhor voltou-se contra mim. Veja, talvez Noemi não tivesse percebido que o Senhor não estava contra ela. Ela também era uma serva de Deus. O Senhor não fica contra nós. Mas algumas lutas que a gente passa na vida são consequência das nossas más escolhas. Talvez ela não tivesse percebido, se dado conta, que o que ela estava vivendo não era a mão do Senhor sobre a vida dela. Era a consequência de uma decisão errada que o esposo dela havia tomado. Sair da sua terra, a terra do Deus vivo, e ir para uma terra de estrangeiros. E lá em Jeremias 1:5 diz assim, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Então aí a gente vê que Deus tem um propósito para cada um de nós. Essa palavra foi para Jeremias, mas essa palavra é para cada um de nós, porque cada um que está aqui nessa manhã tem um propósito de Deus na sua vida. Antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, o Senhor já tinha traçado um destino para você, o Senhor já tinha colocado um propósito na tua vida. Só que uma decisão errada, muitas vezes, pode fazer a gente perder o foco, muitas vezes pode fazer a gente desviar desse trajeto, desse destino que Deus tem para nós. Será que quantos de nós aqui talvez não poderia já estar vivendo a plenitude do propósito que Deus tem para nós e de repente ainda não estamos por alguma decisão que a gente tomou errada no passado? Então, uma decisão errada, ela pode te fazer o processo mais difícil na caminhada. Uma decisão errada, ela pode fazer você ficar mais longe, né? Você tem que caminhar mais, você tem que sofrer mais, você receber consequências daquela decisão e de repente você passar por lutas desnecessárias.
E uma decisão errada, ela também pode tirar completamente uma pessoa do propósito. Sabe uma pessoa na Bíblia que a gente percebe isso? O rei Saul. O rei Saul, quando na época dos juízes o povo falou assim, nós queremos um rei, nós queremos um rei. O Senhor falou, ah é? Vocês querem um rei? Toma um rei. Ungiu Saul para ser o rei, o primeiro rei de Israel. E sabe o que Saul fez? Ele jogou isso no lixo. Porque o propósito de Deus ali, quando ele ungiu, foi você será o rei de Israel. Só que Saul foi tomando uma sequência de decisões erradas. E as decisões de Saul fizeram ele perder o trono. Eu lembro que quando eu li esses dias, eu estava lendo sobre Saul, ele teve uma época que ele tinha que esperar o profeta Samuel, que era sacerdote, para oferecer holocaustos ao Senhor. Ele não quis esperar, ele ficou com medo dos soldados se dispersarem, do povo se dispersar. Ele teve medo, teve outras emoções talvez, ego, porque ele sabia que ele não era sacerdote. Como que ele ia sacrificar o holocausto ao Senhor? Mas ele achou que ele podia. E ele se precipitou. Ele ofereceu o holocausto ao Senhor. Quando Samuel chegou, ele já tinha feito. Naquele momento, ele começou a se desviar do seu destino. Com aquela decisão, ele começou a se desviar do teu propósito. Ele começou a perder o trono que Deus tinha dado a ele. E numa outra situação, ele foi lutar contra os amalequitas, porque Deus ordenou que ele lutasse contra os amalequitas. E Samuel tinha dado instruções a ele, vindas de Deus, de o que ele deveria fazer para lutar contra os amalequitas. Ele não podia deixar ninguém vivo, ninguém, e ele não podia deixar nenhum animal vivo. O Senhor queria que fosse consagrada a destruição. Esse era o plano do Senhor. Mas Saul, talvez, não sei, soberba, ego, acho que muitas emoções envolvidas ali, ele tomou decisões erradas. Ele foi lá, matou o povo, mas não matou o rei dos amalequitas. Ele permitiu que seus soldados trouxessem os despojos de guerra. Ele permitiu que eles trouxessem os melhores animais. E ao invés de obedecer à voz do Senhor, ele resolveu trazer os animais. Quando Samuel chegou naquele lugar, ele falou, que mugido de bois é esse que eu estou escutando? Que mugido de bois é esse que eu estou escutando? E Saul falou assim, é porque eu trouxe os melhores animais para oferecer sacrifício ao Senhor. Mas o Senhor ordenou que você matasse todos. Não, mas eu obedeci, mas eu estou trazendo para oferecer a Deus, para sacrificar. É onde Samuel fala assim, é melhor obedecer do que sacrificar. Naquele momento ele perdeu o trono. Com aquela decisão, ele saiu completamente do destino que Deus tinha para ele, que era governar Israel. Mas ele perdeu ali, porque naquele momento o Senhor decidiu ungir outro homem, um homem segundo o coração de Deus, para assumir o reinado de Israel. Então, a gente percebe que tudo que a gente decide, ela pode mudar o rumo da nossa história. Saul se deixou ser governado pelas emoções, e lá em Provérbios 4 diz, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E a Bíblia, quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que o coração representa o centro das nossas emoções. E quando a gente a gente se deixa governar pelas nossas emoções, a gente começa a ir para um caminho errado. Porque a gente precisa ser governado por Deus e não pelas nossas emoções. E veja bem, eu falei aqui sobre aquele versículo que diz
que fala que a gente foi formado no ventre. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta das nações. Então a gente percebe que Deus, ele já tinha um futuro para você antes de você ser formado no ventre da tua mãe. E quando ele desenhou um futuro para você, ele já promoveu tudo o que precisava no mundo espiritual para que você atingisse o alvo. Tudo que precisava. A gente pode fazer aqui uma analogia com uma situação terrena, tá? Imagina uma criança nasce numa família, uma família rica, o pai com condições financeiras, e esse pai olha para o seu filho com muito amor e ele começa a projetar um futuro para o seu filho. Ele fala assim: eu quero que meu filho seja um médico, porque eu quero que ele seja um homem que ajude a salvar vidas. Eu quero que ele seja bem sucedido. Eu quero que ele seja um médico. É um futuro bom, né? E aí ele fala assim: eu vou fazer de tudo para ele ser. E aí esse pai paga as melhores escolas, os melhores cursinhos, dá os melhores livros para o seu filho. E aí ele faz de tudo. Ele já coloca tudo à disposição do seu filho, para esse filho ser médico. Aí eu pergunto para a igreja, vocês vão me responder sim ou não. O fato do pai decidir que seu filho vai ser médico e promover tudo que ele precisa para que isso aconteça, garante que verdadeiramente esse filho vai ser médico? Não, porque isso passa pelas decisões do seu filho, porque isso se chama livre-arbítrio. A Bíblia nos fala que, como flecha nas mãos de um homem valente, assim são os filhos na mocidade. Os filhos são flechas na nossa mão. A gente lança, mas a gente lança direto no alvo. Mas as decisões que ele vai tomar ao longo do percurso pode desviar essa flecha e essa flecha pode parar em outro lugar. Assim, Deus também faz planos para nós e provê de tudo que a gente precisa para que esse alvo seja atingido. Mas cabe a nós decidir, porque Deus deu o livre-arbítrio. E no mundo espiritual, tudo que precisa para a gente atingir aquele propósito, tudo que você precisa, já foi feito, já foi dado para você. Deus tem promessa para você. Deus tem promessa para cada um de nós aqui. Cabe a você decidir se vai viver as promessas ou não. Cabe a você decidir, por exemplo, se você vai entrar por uma porta que Deus já abriu. Você sabe que Deus abriu uma porta para você, mas de repente você fica paralisado pelo medo. Você fica paralisado pelas suas emoções. Diante dessa porta que Deus abriu, você decide não entrar por medo. Isso é uma decisão que a gente tem que tomar ao longo da nossa vida. Ao longo da nossa vida, a gente vai ter várias decisões para serem tomadas. Pode acontecer também de Deus fechar uma porta na tua vida. Cabe a você se vai aceitar que Deus já fechou essa porta ou você vai insistir em algo que Ele já tirou da tua vida. Então a gente precisa ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Porque tudo que nós fazemos na vida tem um preço a pagar. Tudo. Faça as contas. Eu ouvi um cantor gospel mês passado fazendo uns stories lá no Instagram e ele estava usando essa abordagem das consequências daquilo que a gente faz. Ele falava assim: faça as contas. Tudo tem um preço. Antes de você tomar uma decisão, faça as contas. Antes de você entrar no relacionamento, faça as contas. Antes de você aceitar aquela proposta, faça as contas. Qual será o preço que eu vou pagar por isso? Comece a fazer perguntas diante de cada decisão que você tiver que tomar na vida. Seja ela uma decisão pequena, seja ela uma decisão grande. Comece a fazer perguntas. Isso vai me edificar. Essa decisão que eu estou tomando vai edificar a minha vida. O nome do Senhor vai ser glorificado se eu aceitar essa proposta. Esse relacionamento que eu estou entrando vai me aproximar de Deus ou vai me afastar de Deus? Tudo que nós fazemos tem consequências. E para a gente decidir certo, a gente precisa seguir princípios bíblicos. É o que está aqui, ó.
Isso aqui é o norte da nossa vida. Para a gente seguir certo, para a gente decidir certo e seguir para o alvo, a gente precisa seguir princípios. E aqui a história nos conta, nós falamos de Elimeleque, que ele talvez tenha feito uma escolha baseada nas emoções dele, mas a história nos conta que Ruth, ela decidiu honrar sua sogra. Ela falou assim, no versículo 16: aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Ruth, talvez Noemi ela era uma mulher de Deus, e Ruth possa ter visto naquela mulher como ela servia ao Deus dela, e ela quis servir ao Deus da sua sogra. Ruth tomou uma decisão assertiva, porque a gente vai ver lá na frente qual foi o futuro e qual foi a consequência dessa decisão. Ruth, mesmo sendo uma estrangeira, talvez ela não tivesse intimidade com Deus, mas Deus, por misericórdia, a Noemi, que era tua serva, por ela já ter passado por tantas coisas, talvez Deus tenha colocado Ruth ali no caminho dela e falou assim: não, essa aí também eu vou salvar. E ela salvou Ruth porque talvez Ruth seguisse princípios. A Ruth honrava a sua sogra, ouvia a sua sogra, e Ruth tomou a melhor decisão. Eu gostaria que vocês abrissem comigo no livro de João, capítulo 15, por favor, para a gente ler um versículo assim que vai nortear um pouco esse assunto das nossas decisões. João 15, 15. Apenas um versículo. João 15, 15. Diz assim, isso é Jesus, está falando: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Olha que maravilhoso. Sabe o que Jesus está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer assim: eu quero me relacionar com você. Eu sou teu amigo, eu te chamo de amigo. Aí a gente pensa, um amigo de verdade vai apontar um caminho de destruição para você? Não. Jesus diz aqui que tudo que ele ouviu do Pai, ele falou para nós, ele nos tornou conhecido. Então, Jesus, ele vai instruir a gente no caminho que deve andar, porque ele é nosso amigo. E quando ele diz que eu te chamo de amigo, é porque ele quer se relacionar com você. E tem alguns passos na nossa vida para que a gente tome decisões assertivas. Eu vou falar o primeiro dele agora. O primeiro passo é relacionar-se com Jesus. Que é isso que ele está chamando a gente. Ele está chamando a gente para o relacionamento, para intimidade com ele. Se a gente se relacionar com Jesus, as nossas decisões elas passam a ser mais assertivas. E assim, Deus, ele é soberano. Na sua infinita sabedoria, ele escolheu se relacionar com você. Ele te deu livre-arbítrio. Ele projetou um alvo para você. Mas ele diz: eu quero que você siga comigo. Eu quero me relacionar com você. Eu quero falar contigo. Quero que você fale comigo. Então ele quer se relacionar. Como que a gente pode ter relacionamento com Deus? Orando todos os dias. Porque quando a gente ora todos os dias no nosso secreto, seja no seu quarto, seja no seu banheiro, quando a gente ora todos os dias no nosso secreto, abre o nosso coração para Deus, fala com o Senhor, fala e ouve, porque a oração é uma via de mão dupla. A gente fala, mas a gente também tem que parar para ouvir a voz do Senhor. Então, quando a gente se relaciona com Deus todos os dias no secreto, quando a gente lê a palavra do Senhor todos os dias, porque isso aqui é alimento, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para o meu caminho. Quando a gente lê, quando a gente ora, quando a gente lê a palavra do Senhor todos os dias, alimenta nosso espírito com a palavra. A gente começa a ser guiado por Deus, a gente desenvolve um relacionamento de intimidade com Deus. A gente, na nossa oração, começa a pedir sabedoria ao Senhor para tomar as melhores decisões. Porque a palavra do Senhor diz: o sábio
discerne o tempo e o modo. Se você pedir sabedoria a Deus, e Ele dá com liberalidade, a palavra do Senhor diz que pede sabedoria. Então, o Senhor vai dar sabedoria. Você vai aprender a discernir o tempo e o modo. E as suas escolhas e as suas decisões, elas vão passar a ser mais assertivas. E dificilmente você vai sair desse alvo se você souber escolher, se você souber se relacionar com o Pai, se você aprender a ouvir a sua voz. Ele quer te guiar. Salmos 32:8 diz assim: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Jesus está guiando a gente. Quando a gente se relaciona com Ele está o tempo todo com os olhos em nós. E como Ele falou que tudo que Ele ouve do Pai, Ele nos fala, quando Ele vê que a gente está se desviando do caminho, ou que a gente está indo por um caminho que não é legal, Ele vai sinalizar para você. Ele vai te mostrar numa situação. Ele vai lançar luz naquele problema. Ele vai fazer você ver coisas. Ele vai começar a mostrar um detalhe aqui. Às vezes é muito sutil, mas quando você tem relacionamento com Deus, você consegue perceber. Às vezes Deus te responde nas pequenas coisas. Você está numa situação, você começa a observar uma coisa, você ouve uma conversa, você ouve uma frase, você começa a perceber coisas que Deus está permitindo você perceber para você tomar as melhores decisões, porque Ele está lá te guiando. Sabe que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. E ele era íntimo de Deus. Ele era instruído. Sabe que Davi, ele perguntava para Deus tudo o que ele tinha que fazer. Porque ele tinha relacionamento com Deus. E tudo que Davi ia fazer. E as poucas vezes que Davi não perguntou, ele pecou. Ele pecou. Mas a maioria das vezes, Davi perguntava. Em tudo. Certa vez, lá em Samuel 23, 1 Samuel 23, fala de uma história que Davi soube que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubando o trigo que havia colhido há pouco. Então ele perguntou a Deus, o Senhor: devo ir atacar os filisteus? Sim, o Senhor respondeu: ataque-o e salve a cidade de Keila. Deus não vai te deixar sem resposta. Quando você se relaciona com Deus, Ele não te deixa sem resposta. Comece a orar, comece a pedir sabedoria. Afine os seus ouvidos espirituais para ouvir o Senhor. E nessa história, os homens de Davi, os soldados, ficaram com medo. Mas ele falou: rei Davi, nós estamos com medo. Tem certeza que a gente tem que ir a essa cidade? Então Davi consultou novamente a Deus, o Senhor, e ele respondeu: vá a Keila e ataque, porque eu lhe darei a vitória sobre os filisteus. Então Davi tinha relacionamento com Deus, Davi tinha intimidade com Deus, ele consultava a Deus em todas as decisões que ele tinha que tomar. E Deus respondia. Como é que Deus pode nos guiar? Como Jesus nos guia? Pela sua voz. Em João 10, 27 diz assim, Jesus fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Gente, esse é o segundo passo para tomar decisões assertivas. O primeiro é se relacionar com Deus. Porque quando você se relaciona com Jesus, você tem intimidade com Ele. Se você tem intimidade, você vai conseguir ouvir a sua voz, reconhecer. Porque as ovelhas reconhecem a voz do seu bom pastor. Nós somos as ovelhas. Quando a gente entra na intimidade, quando a gente cria intimidade com o Pai, a gente vai reconhecer a sua voz. Nos mínimos detalhes, nas situações mais simples, a gente vai começar a reconhecer a sua voz. A gente vai começar a ser guiado pela voz do nosso bom pastor. E o que a gente faz para reconhecer a voz de Jesus? É só ter intimidade com Ele. Tenha intimidade no secreto. A gente não pode achar que somente vindo aos cultos, aos domingos, vai garantir que a gente tem intimidade com Deus. Isso é
é essencial estar no culto, em comunhão com os irmãos, fortalecendo uns aos outros, ouvindo a palavra do nosso pastor da igreja, sendo orientado por ele. Mas a nossa intimidade com Jesus, ela é gerada no nosso secreto, no nosso dia a dia, todos os dias. Porque quem quer ter relacionamento, não fala de vez em quando. Quem quer se relacionar em intimidade, conversa todo dia com o Pai. Lê todos os dias a palavra dele para ser instruído. Porque tem muitas vozes nesse mundo. E você precisa decidir que voz vai escutar. Muitas vezes você vai ter a voz do medo. Muitas vezes você vai ter a voz da dor, da acusação, da tristeza. E você precisa todo dia decidir que voz que você vai ouvir. De repente você está passando por situações difíceis na tua vida. Uma situação de calamidade, uma dificuldade no seu trabalho, na família, seja o que for, na empresa, uma situação financeira de escassez. Pode ser que você esteja passando por um problema e aí você acorda. Você precisa decidir que voz que você vai ouvir, porque se o inimigo disser para você, você não vai conseguir, você não é capaz, você vai fracassar. É nessa hora que você decide ouvir a voz de Deus, que diz: não te mandei eu? Ser forte, corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É a voz de Jesus que a gente precisa ouvir. E quando a gente silencia a voz do mundo, quando a gente tem intimidade com Deus, a gente consegue ouvir a sua voz. E se o inimigo de repente lançar pensamentos de tristeza na tua vida, de repente você acorda triste, começa a ter pensamentos que te trazem tristeza, lembranças ruins. É nessa hora que você lembra, que você diz: a alegria do Senhor é a minha força. É nessa hora que você decide a voz de Jesus, ouvir a voz de Jesus. É nessa hora que você resolve trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. Trazer à sua memória tudo aquilo que Deus já fez pela tua vida. E saber que Ele vai fazer muito mais, porque o nosso Deus não mudou. Se o inimigo resolve lançar acusações no teu pensamento, acusações do teu passado, te trazer lembranças e falar que, sabe, querer limitar a sua mente, falar que você não pode fazer nada porque está te acusando de alguma coisa do seu passado, é nessa hora que você ouve a voz do Senhor que diz: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Então a gente precisa todos os dias tomar decisões. Todos os dias a gente precisa tomar decisões, pequenas e grandes decisões. As decisões passam pelo nosso cotidiano. Então a gente precisa se relacionar com Deus, a gente precisa ouvir a voz do Senhor. E o terceiro passo para uma decisão assertiva é obedecer a Jesus. Porque, sabe, é possível a gente se relacionar com Deus, ouvir a voz de Jesus e desobedecer. Saul não fez isso? Saul tinha intimidade com Deus. Saul ouviu do profeta, que era a boca de Deus falando, toda a instrução que ele tinha que fazer. Ele foi lá e fez tudo diferente. Ele resolveu desobedecer. Então, às vezes, Deus, você tem relacionamento com Deus, você está ali ouvindo, Deus está te sinalizando, está te mostrando uma situação ali que você fala: tem alguma coisa errada aí, está estranho. Mas mesmo assim, de repente, você pode decidir falar: não, vou fazer a minha vontade. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você ouça e obedeça. E a gente precisa decidir fazer a vontade de Deus. Jonas é um exemplo. Jonas, o profeta Jonas, ele tinha intimidade com Deus, ele ouvia Deus, Deus falava direto com ele, e ele escolheu desobedecer. Quando Deus falou assim: Jonas, vai para Nínive pregar, porque aquele povo é mau, mas eu quero que eles se arrependam. Jonas não quis que aquele povo se arrependesse. Jonas endureceu o coração. Ah, povo mau, não se arrepende de nada, deixa eles se perderem. Eu vou para Tarsis. E Jonas desobedeceu. Aí Jonas entra no navio, o navio passa por uma tempestade gigante, de quase a pique. Os marinheiros, eles descobrem que o problema era Jonas, que estava longe de Deus, jogam, atiram Jonas no mar. Jonas é engolido por um peixe, segundo a Bíblia, e aí ele passa 3 dias dentro da barriga desse peixe, e aí ele percebe: eu errei.
eu errei, eu desobedeci, isso tudo está acontecendo. E aí é onde eu falo, tem coisas que a gente passa na vida, tem lutas que a gente passa na vida que não foram promovidas por Deus, elas foram permitidas. Mas, na verdade, elas são as consequências das decisões que a gente tomou. E Jonas decidiu desobedecer a Deus. E aí Jonas se arrependeu. Jonas pediu socorro. E Deus o atendeu. Deus teve misericórdia. E Deus permitiu que ele fosse vomitado por aquele peixe. E Jonas foi para Nínive. E ele pregou. E aquele povo mau se arrependeu. Porque Deus conhece o futuro. Quando Deus manda você ir por um caminho, mesmo que você não esteja vendo boas circunstâncias, mesmo que você esteja olhando, eu não estou enxergando nada, eu não sei porque que Deus está me mandando ir por ali, eu não estou entendendo, porque eu acho que ali não é um caminho bom, ali não vai dar em nada, não tem como eu chegar lá. Deus já viu o teu futuro. Deus sabe o que vai acontecer lá na frente, Ele vai promover tudo para que aquilo aconteça. Então você só tem que confiar. Confiar. Então Jonas, aconteceu isso com ele. Lá em Jeremias 7:23, fala assim, ó: deles, entretanto, esta ordem: obedeçam-me e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu lhes ordenar, para que tudo lhes vá bem. Esse é o nosso Deus. Ele fala que Ele quer que a gente escute a voz dEle, que a gente siga os estatutos dEle, né? Que a gente possa obedecer, porque tudo lhes vá bem. Para que tudo lhes vá bem. Ele tem caminhos de paz e não de guerra. Os pensamentos dele são mais altos que os nossos. Então a gente tem que aprender a confiar no Senhor. Ruth, ela tomou uma decisão assertiva. Ruth, ela tomou a decisão de servir ao Deus de Israel quando ela disse: o teu Deus será o meu Deus. E ela resolveu servir ao Deus de Israel. Ruth, por causa de uma decisão assertiva, por causa de uma decisão correta, ela viveu o extraordinário de Deus. Ruth foi simplesmente a bisavó do rei Davi. Ruth faz parte da genealogia de Jesus Cristo. Ruth, uma estrangeira moabita, tem um livro na Bíblia só para ela. Porque ela escolheu servir a um Deus vivo. Porque ela escolheu decidir certo. E nós também podemos tomar decisões assertivas na nossa vida que vão fazer a gente seguir o alvo, chegar no alvo, acertar o alvo que Deus projetou para a gente. Eu queria chamar o Ministério de Louvor. Eles tocam. Eu gostaria de convidar vocês a fazer uma reflexão. Que nós possamos voltar nosso coração para Deus. E que possamos orar nesse momento, para que a gente possa ter decisões mais assertivas. As suas decisões a partir de hoje não serão baseadas nas suas emoções. Suas decisões a partir de hoje não serão baseadas na voz do inimigo. Elas não serão mais baseadas na voz do medo. Elas não serão baseadas na voz que o mundo diz que é melhor para você. Não escute quem não te dá destino. Escute a voz de Jesus, aquele que já escreveu o teu futuro.